Existe um tipo de mudança no mercado que não acontece em manchetes. Ela não aparece nas notícias, não vira debate em televisão, ela acontece em silêncio. E é justamente nesse silêncio que os grandes fazem seus movimentos mais importantes. Foi assim agora. Ray Dalio, o bilionário que antecipou a crise de 2008 como se tivesse lido o futuro, mexeu em sua estrutura financeira de um jeito tão inesperado e tão profundo que analistas do mundo inteiro estão tentando entender o que ele viu antes de todo mundo. Dalio não é qualquer investidor. Ele é o criador da maior gestora de hedge funds da história. Ele já navegou por crises, colapsos, guerras, transições econômicas e políticas que pareciam o fim do mundo. Ele entende ciclos de forma quase matemática. Quando ele faz movimentos estranhos, o mercado treme, não porque ele fala, mas porque ele age. E quando ele age no escuro, discretamente, é porque a tempestade está muito mais próxima do que imaginam. E foi exatamente isso que aconteceu agora. Ray Dalio virou seu portfólio de uma maneira tão fora do comum, tão diferente das estratégias clássicas dele, que quem acompanha de perto percebeu que havia algo grande acontecendo. Ele não deu entrevistas alarmistas, não usou palavras fortes, não tentou chamar atenção. Pelo contrário, manteve tudo extremamente silencioso. A mensagem não está no que ele fala, está no que ele muda. E a verdade é que tudo indica que Dalio acredita que estamos entrando na fase mais tensa do maior ciclo econômico da nossa geração. Não estamos falando apenas de crise financeira, estamos falando de transição histórica. Ele vem alertando há anos sobre o fim de um ciclo, que envolve dívidas exageradas, conflitos geopolíticos crescentes, desequilíbrio entre potências mundiais e o desgaste de instituições que antes pareciam inabaláveis. E segundo ele, esse ciclo chegou ao ponto decisivo. Esse tipo de virada não é como uma correção do mercado, não é uma queda de 20%, não é uma recessão comum, é quando a estrutura inteira muda, quando as regras deixam de funcionar, quando velhas potências perdem força e novas surgem no lugar, quando moedas perdem seu papel, quando governos tentam controlar o que já não conseguem mais. E Dalio identificou sinais muito específicos de que estamos, novamente, nesse período. Só que dessa vez, ele não está apenas falando, ele está se movendo. E isso é o que assusta. O primeiro sinal veio quando ele reduziu drasticamente a sua exposição a títulos de dívida de longo prazo. Isso é quase inimaginável para quem entende a filosofia histórica dele. Títulos seguros sempre fizeram parte do All-Weather Portfólio, o portfólio criado por ele para sobreviver a qualquer clima econômico. Mas o All-Weather não está mais suficiente. Ele está alterando sua lógica base. É como se estivesse dizendo, o clima mudou demais. E quando o arquiteto da estratégia decide reconstruí-la, é porque o prédio inteiro está tremendo. A saída dele da dívida pública não foi sutil, foi calculada, direta, e isso acendeu a primeira luz vermelha no mercado. Se um bilionário que sempre defendeu equilíbrio está fugindo de certos ativos, é porque o equilíbrio acabou. Mas não para por aí. O segundo sinal foi ainda mais forte, um aumento agressivo, incomum, quase urgencial em ativos que brilham quando o sistema desmorona. Ouro, energia, commodities de sobrevivência, posições anti-crise. Dalio sempre gostou de ouro, mas agora ele aumentou tanto que muitos analistas afirmaram que Dalio ativou o modo bunker. Isso nunca acontece sem motivo. O ouro não é um investimento. O ouro é um aviso. Ele só vira prioridade quando o mundo está perdendo sua referência de valor. E Dalio sabe disso melhor do que ninguém. O terceiro ponto é o mais silencioso, porém mais revelador. Dalio está evitando setores que precisam de estabilidade para existir, principalmente mercados dependentes de países superendividados, setores de consumo alavancado e empresas vulneráveis a interrupções de cadeia produtiva. E está reforçando investimentos em áreas ligadas à segurança, defesa, energia essencial, alimentação e infraestrutura global. É quase como se ele estivesse se preparando para um mundo que vai precisar voltar ao básico. E o mercado só percebe isso quando olha com muita atenção para os relatórios. Mas a quarta mudança é a mais inteligente, a mais sofisticada e talvez a mais importante de todas. Dalio está espalhando sua exposição global ao extremo, como se estivesse construindo rotas de saída em todos os continentes ao mesmo tempo. Ele sabe que quando um império começa a entrar em colapso, seja ele qual for, você não pode depender dele. Diversificação não é mais uma estratégia, é uma questão de sobrevivência. E tudo isso aponta para uma conclusão inevitável. Dalio está se preparando para um cenário onde estabilidade não é mais garantida. E quando ele faz isso, o mundo deveria prestar atenção, porque Dalio não ganha dinheiro prevendo o futuro. Ele ganha dinheiro se preparando para qualquer futuro, principalmente os caóticos. E agora ele está preparando suas defesas como não faz há anos. O alerta é silencioso, mas a mensagem é alta.
algo grande está vindo. Ray Dalio sempre ensinou que crises acontecem porque as pessoas não percebem os padrões que se repetem. Elas veem os sinais, mas ignoram. Elas acham que não será dessa vez. E quando percebem, é tarde demais. Mas Dalio não espera o colapso. Ele enxerga quando as rachaduras começam. E as rachaduras agora estão em todos os lugares. Ele já afirmou que estamos vivendo o estágio final do grande ciclo de dívida. Nesse estágio, os governos perdem o controle da inflação, da confiança e da própria capacidade de manter estabilidade. E quando isso acontece, o mercado para de reagir à lógica e começa a reagir ao medo. Dalio está vendo isso e ele está fugindo antes que o mundo acorde. A decisão de abandonar grande parte da renda fixa de longo prazo é um golpe direto ao coração do sistema. Isso porque títulos de dívida são o alicerce do mundo financeiro moderno. Quando um investidor comum vende esse tipo de ativo, não muda nada. Quando um bilionário vende, acende luz amarela. Quando um bilionário como Ray Dalio vende, a luz vira vermelha. O segundo movimento dele, o aumento extremo no ouro, é praticamente um grito silencioso. Ouro não gera lucro, ele protege. E ninguém aumenta a proteção se não estiver vendo risco real. A terceira mudança é ainda mais reveladora. Dalio está fugindo de narrativas otimistas. Enquanto muitos acreditam que o mundo vai voltar ao normal, ele está investindo em setores que prosperam quando nada volta ao normal. Defesa militar, energia estratégica, commodities alimentares, empresas que fornecem o básico, não o supérfluo. É uma aposta clara, não vem calmia por aí. E a diversificação global extrema mostra que ele não está confiando no destino de nenhum país isoladamente, nem mesmo dos Estados Unidos, que sempre foram o porto seguro do mundo. Dalio está espalhando sua fortuna como se estivesse reduzindo o risco de queda de um império. E talvez esteja. Tudo isso culmina em uma conclusão que poucos querem aceitar. Ray Dalio está se preparando para uma reconfiguração global. E quando alguém que antecipou 2008 e dezenas de outros movimentos históricos faz isso, não é teoria. É aviso, e esse aviso deveria fazer todo mundo pensar, porque no final, o verdadeiro ensinamento de Dalio não é sobre onde investir, é sobre como sobreviver a mudanças que derrubam sistemas inteiros. Ele sempre disse que dor mais reflexão igual progresso, e ele está refletindo agora, intensamente, e agindo. Se existe um momento para prestar atenção, esse momento é agora. Os sinais estão aí, a mudança está acontecendo, e os grandes já se moveram. A pergunta é, você vai esperar sentir a tempestade bater ou vai se preparar como os bilionários fazem? Se você quer continuar recebendo esse tipo de análise profunda, direta, que mostra o que está acontecendo por trás das cortinas do mercado, aproveita agora para se inscrever no canal. Acredite, as próximas semanas e meses vão exigir clareza, preparo e informação de verdade. Inscreva-se e fique à frente da manada. O próximo ciclo já começou e você precisa estar pronto.